Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma personalidade do mundo político, do esporte, do entretenimento, da moda, enfim, pessoas que estão fazendo a diferença na nossa sociedade. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Ivan Lima. O Ivan Lima que tem uma história bacana para contar, uma história que já está no DNA dele, né? Mas vamos falar um pouco sobre não só essa história, mas também sobre o Conselho da Comunidade Negra que está fazendo 35 anos? 35 anos. 35 anos. Bom, Ivan, é um prazer recebê-lo aqui no Raça na TV. E eu queria que você começasse um pouco. A primeira pergunta, né? Está no DNA, porque você vem de uma família de sambistas, de gente do samba, de gente que comandou o samba. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, Ivan. Você sabe que a história que ressignifica o nosso presente, né? E eu, graças a Deus, tive uma sorte de fazer parte de uma família, de uma ancestralidade assim, de uma raiz muito forte, né? Meu avô, Celso Monteiro, fundador da UESP, União das Escolas de Samba Paulistana, e depois ele leva meu pai, Celso de Lima, que depois vem a ser o presidente da Escola de Samba Prova de Fogo de Pirituba, uma escola de 1974, e lá foi a base cultural, a base de identidade afro-brasileira, identidade negra da nossa cultura. Inclusive, o slogan nosso lá da escola é: o povo que não ama e não preserva suas formas mais autênticas de expressão jamais será um povo livre. É uma frase de Plínio Marcos que a gente utiliza muito, e são essas as raízes do meu pai, do meu avô, da minha família, minha mãe. Agora, você também fez um curso técnico, ele é acho que Eu fiz engenharia industrial mecânica. engenheiro industrial, ou seja, um curso extremamente técnico fora do samba. Como é que é isso, né? Você olha assim para o Ivan, o Ivan é o cara neto de sambista, filho de sambista, do mundo do samba, mas também tem uma atuação acadêmica muito forte. E aí eu queria que você falasse um pouco desse seu lado acadêmico, desse seu lado mais técnico, mais direcionado, porque é um curso extremamente de matemática, enfim, duro. Me fale um pouco. Que são raros os negros nessa área, né? Novamente a influência dos pais, né, da família. Por mais que a gente cresceu no meio da escola de samba, que tem todo aquele preconceito de que a periferia, os jovens, né, realmente a gente precisa de mais oportunidades, mas o estudo sempre foi uma prioridade. Meu pai, minha mãe sempre disse pra gente que não ia faltar alimentação, não ia faltar o básico, tudo que fosse necessário para a gente poder ter uma condição de saúde, para poder disputar, para poder estar nos desafios, aproveitando as oportunidades que a gente teria, mas que não poderia brincar com a escola, com o estudo. Então aprendi isso já desde criança, e não só eu, né? Eu sou engenheiro industrial mecânico, mas tenho uma irmã que é médica, psicóloga, fez mestrado em medicina, tenho um outro irmão que agora também está se formando em engenheiro elétrico. Então, assim, é uma coisa que veio de base. Então, por isso que a gente reforça que o que o Brasil precisa é incluir realmente a sua população negra, que tem uma história que se confunde com a própria história do próprio país. A hora que der oportunidade para esse povo, a gente só vai ver o Brasil crescer, só vai ver a melhoria desse país maravilhoso que a gente tem. Então, assim, eu fiz Senai aos 14 anos, depois fiz colégio técnico, acabei pegando o exército, servi o exército brasileiro. Também sempre joguei muita bola, gostei de samba, fui parar na seleção brasileira do exército, mas sempre estudando. Depois do exército eu fiz a engenharia, fiz em Mogi das Cruzes na Universidade de Brás Cubas, e depois eu fiz mais 3 pós-graduações, né? Eu fiz a primeira foi administração industrial, a segunda foi docência para o ensino superior. Eu lecionei durante 11 anos, né, na Universidade de Santa Amaro, na Unisa, no MBA da Unisa, e depois fiz gestão pública.
Então, essa é a parte aí Ou seja, o acadêmica. Ivan é aquele cara super preparado e que não tirou, né, o pé ali da comunidade, de fazer o que gosta, do lazer, do samba e de trabalhar por isso também. E isso também te levou, né, Ivan, eu estava até brincando com ele aqui nos bastidores antes da gente começar o programa. Eu falei assim, puxa, bem-aventurado, ou sorte, daquele cara que consegue ser um representante no poder executivo, na sua base, no seu bairro, né? O Ivan também, uma das últimas colocações do Ivan foi ser subprefeito de Pirituba, Isso, e que é a região onde tudo isso que você está falando aconteceu, né? Ou seja, você ficou ali na comunidade e virou o subprefeito. Eu queria que você falasse um pouco, Ivan, dessa experiência, né? Da experiência de subprefeito de Pirituba e como é que foi o chamado, como é que aconteceu? Desde 2005, eu tenho participado da questão política, né, na social-democracia, sempre militando na questão da comunidade negra e também na questão regional, questão noroeste da cidade de São Paulo. Sou presidente do diretório e agora, com a eleição do João Dória prefeito, eu tive a oportunidade de participar do programa de governo, toda a parte da mobilização da campanha, e depois fui convidado por ele e pelo Bruno Covas, o Fábio Lepic, o Júlio Semeghini, para ser prefeito regional da minha região lá, uma região com 500 mil habitantes, Pirituba, Jaraguá, São Domingos, Taipas, e para mim foi a realização de um grande sonho, né? É uma honra assim, como está dizendo Pestana, que realmente eu acredito que todas as pessoas gostariam de ter, de poder estar à frente da sua região, poder contribuir para melhorar a qualidade da vida da população, onde eu nasci, cresci, onde eu estudei, onde eu conheci o amor, onde eu casei, onde eu tive filhos. Então eu tenho 2 filhos, né, que é o Arthur Henrique e o Renan Chaves Vitor. Minha companheira, a Érica Chaves, a gente tem feito muito trabalho, não só lá na região, mas também a questão da comunidade negra. E isso realmente, Pestana, é um grande orgulho, é um sonho. Ivan, me fala uma coisa que assim, sempre eu sou perguntado e questionado aqui no programa, né? E às vezes já causou assim grandes debates aqui no programa da nossa pouca representação na política, né? E aí quando um cara atinge esse grau, o subprefeito e tal, o que se espera assim, bom, então esse é um futuro candidato nato a vereador, a deputado e tal. Você vislumbra aí a vida política, porque você tem um trabalho social grande e que vem já da família e tal. Na realidade, a gente faz por amor mesmo. No meu caso, não tenho nenhuma pretensão. O que acabou acontecendo foi essa oportunidade também que eu não estava nem esperando. Não foi uma coisa assim planejada. Eu quero ser subprefeito, eu quero ser prefeito, ou eu quero ser vereador. Não tenho assim isso muito bem planejado na minha vida. Eu sempre tive assim, posso te dizer, sou abençoado, porque a minha vida toda, por onde eu passei, eu sempre, graças a Deus, tive um destaque. Sempre fui assim, uma pessoa muito iluminada, muito abençoada mesmo. Inclusive, ó, como prefeito regional, que é uma coisa que eu vou guardar para a vida, a gente conseguiu, um dos destaques que a gente teve, a gente foi tricampeão desse programa, que foi o maior programa criado de mutirões, primeiro o Dória começou com a Cidade Linda e depois ele, com o Bruno Covas, definiram o Bairro Lindo. Era uma competição entre as 32 subprefeituras e aí que tinha que fazer o mutirão e os critérios eram o envolvimento da comunidade, o tamanho da área que estaria sendo revitalizada e a quantidade de serviços que estaria sendo prestado nessa área. E aí nós fomos tricampeão, e foi um trabalho muito coletivo. Então eu devo muito às associações da nossa região, devo
a toda a comunidade que abraçou a ideia e que juntos fomos aí então agraciados como sendo a prefeitura mais premiada nesse programa. Foi um programa que teve bastante visibilidade. E aí começa isso, né? As pessoas... Também eu tinha um atendimento à população, toda quarta-feira na praça de atendimento. Então, sempre foi assim, uma gestão muito participativa. Então, aí começam essas ideias de, não, vai ser candidato. Eu estou muito feliz, viu? Mas é importante falar isso, e eu fiz questão de ressaltar isso. Primeiro porque é um debate decorrente aqui no nosso programa, mas também para mostrar, infelizmente, o espaço na gestão pública a negros é muito reduzido, são poucas vezes você pode falar, você pode contar no dedo o número de pessoas que foram prefeitos regionais, né, que na minha época era o subprefeito e tal, ou mesmo de secretários negros e tal. Então, sempre quando tem é muito importante a gente ressaltar o trabalho que ele fez para falar, olha, gente, a gente é tão competente quanto, e às vezes, em alguns casos, a gente é até muito melhor, e aqui está um tricampeão e a gente pode ressaltar isso. Agora eu queria entrar um pouco nessa história do Conselho da Comunidade Negra. Eu sei que você é o presidente agora do Conselho. Isso. O Conselho vai fazer 35 anos, né? Só que queria, antes ainda de começar a falar do Conselho, falar um pouco também do Pestana, né? Porque nessa questão do primeiro escalão de gestão pública, conseguir ser um secretário municipal, realmente, como ele disse, infelizmente, a nossa comunidade negra, a gente precisa avançar muito nesse sentido e a gente luta por isso, porque é uma questão, inclusive, de ação afirmativa. Nós precisamos realmente ter essas oportunidades, não tenho dúvida. Tem muita mulher negra competente, homem negro competente, o que nos falta é oportunidade. E a gente vai continuar lutando para que essas oportunidades cheguem. E aí, a hora que a gente está lá, a gente precisa ter pessoas competentes, pessoas dedicadas, e é isso que você fez à frente da Prefeitura de São Paulo, na pasta que é muito cara para nós, que é a pasta da igualdade racial, e ele deixou um legado muito grande, principalmente nos últimos 6 meses da gestão dele, eu acompanhei de perto, e você deixa um monumento de Zumbi dos Palmares, numa região histórica da cidade de São Paulo, e que toda vez que eu passo lá eu lembro de você e lembro da nossa história, porque nossa história ela precisa ser contada. Eu agradeço. E fico muito feliz pelas palavras suas. E isso mostra também, né, nós trabalhamos em momentos diferentes, em administrações diferentes. Eu fui secretário do prefeito Haddad, né? Você foi subprefeito primeiro do Dória e agora do Bruno Covas, né? Mas a gente sabe que a questão racial tem que estar um pouco acima das coisas e a gente tem que mostrar. Então eu agradeço. Mas vamos entrar no Conselho da Comunidade Negra. Conselho esse que também eu fiz muitos trabalhos lá atrás, quando começou o Conselho no governo Montoro, né? Que foi o primeiro governador, depois da ditadura militar. E eu nem sabia. Rapaz, o Conselho está fazendo 35 anos. 35 anos de história. E eu estou aqui para contar essa história para vocês, um pouco delas. Está aqui o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. É o primeiro órgão de combate ao racismo do Brasil. Primeiro órgão governamental criado com esse objetivo. Na realidade, ele nasce no século XX. Teve uma primeira metade do século XX que a gente teve a imprensa negra paulista. Depois tivemos a Frente Negra Brasileira, na década de 30, 37. E depois tivemos o Teatro Experimental Negro. E depois, no período da ditadura, que durou 21 anos, na época da redemocratização do Brasil, a gente tem todo um movimento de várias organizações buscando a redemocratização do Brasil. E aí a gente tem em especial o Movimento Negro Unificado, que o Conselho nasce como uma resposta governamental das lutas empreendidas por essas diversas organizações. Então ele nasce em um decreto 22.184, depois da eleição do primeiro governador, como disse Pestana, que foi o André Franco Montoro, e ele nasce no dia 11 de maio
de 1984. Um ano depois do Montoro ter criado o primeiro órgão, o primeiro conselho, que é o da condição feminina, em 83. Então, as lideranças negras daquela época se reuniram, cobraram isso do governador, e o governador aceitou, entendeu que era importante, para além da questão da redemocratização, também ter um órgão de combate ao racismo. E aí nasce o conselho e o governador pede que as lideranças escolham o presidente e também o nome. E esse nome, Participação em Desenvolvimento, a ideia é que a participação amplie a participação democrática, que era até o slogan do governo na época, e o desenvolvimento é que a gente consiga, de fato, o desenvolvimento da população negra do Estado. É bacana e eu até acrescentaria um adendo que eu fiz parte, ou pelo menos técnico, né? Não do conselho, nunca fui conselheiro, mas eu prestei muito serviço para o Conselho da Comunidade Negra como cartunista, né? E eu me lembro que eu fiz uma cartilha chamada Negro no Mercado de Trabalho. Era um livrinho pequeno falando como é que o racismo se dava no mercado de trabalho. Fiz até com o historiador Clóvis Moura. E o conselho, isso eu acho que é de vital importância que a gente coloca, porque a gente estava saindo da ditadura e o conselho nasce dentro do Estado brasileiro e é a primeira vez que o Estado brasileiro admite que tem racismo. Porque isso é um ponto muito importante que eu sempre gosto de ressaltar, porque até então o Brasil negava que havia racismo, porque o regime militar, a ditadura militar, dizia que no Brasil aqui havia uma democracia racial. Quando o conselho é criado pelo governo Montoro, ele é alguém do Estado que diz assim, não, eu preciso criar um órgão porque existe um problema. E a partir daí eu acho que esse marco do conselho, ele é muito importante. Agora, me fale um pouco, e eu acho que as pessoas precisam saber, inclusive até para participarem mais do conselho, como é que é feito o conselho, como é que são as eleições, como é que você chega à presidência. Eu sei que cada governo tem, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque o nosso programa vai para todo o estado, depois vai para outras cidades também, e agora é em rede nacional, e as pessoas precisam saber como é que se dá isso. Tá, como a pergunta é sobre as gestões, né, eleição, é importante nós estamos falando de 35 anos, então falar um pouco também dos ex-presidentes, né? Então, o conselho nasce, o primeiro presidente é o professor doutor Hélio Santos. A grande contribuição dele é com relação não só a criar o conselho em São Paulo é o estado que é vanguarda do movimento social negro, mas ao mesmo tempo também completando 35 anos, a gente tem o conselho do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Bahia, do Mato Grosso do Sul. Então foram 6 conselhos criados naquela época, e aí é com a liderança do professor Hélio Santos. Uma outra coisa que ele também tem colocado muito recentemente é a questão da equidade, que a gente tem que buscar não só a igualdade, mas buscar a equidade. Depois dele veio o professor doutor Ivair Augusto Alves dos Santos, professor Ivair. Depois disso veio o empresário Eduardo Joaquim de Oliveira. Depois nós tivemos o doutor Antônio Carlos Arruda. Aí depois vem a primeira mulher presidente do conselho, que é a professora Elisa Lucas Rodrigues. Aí o presidente anterior é o doutor Marco Antônio Zito Alvarenga. E agora eu estou presidente até esse ano, 2019. Janeiro de 2020, o conselho vai passar por uma nova gestão. E como é que funciona o processo? A gente tem uma comissão especial, a lei, né? A lei determina dessa forma, que tem uma comissão feita composta por 5 pessoas, 5 integrantes, que faz a seleção dos currículos. Então tem o edital, é lançado publicamente, cada candidato teria que mandar, ser indicado por 3 entidades e mandar esse currículo, tem que ter uma contribuição na questão da temática racial, da população negra, e essa banca, essa comissão, seleciona os currículos até 32 membros. O conselho é formado, e aí está toda a sua vocação democrática, porque ele tem 10 representantes governamentais das secretarias,
indicados pelo governo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Trabalho, Secretaria da Cultura, Secretaria da Justiça, tem também da Defensoria Pública, e a gente tem 22 membros que são oriundos da sociedade civil. Então, espalhados nas 17 regiões administrativas do Estado. Então, esses 32 selecionados, 10 governamentais e 22 da sociedade civil, eles elegem a comissão executiva do Conselho. São esses 32 que elegem o presidente, o vice-presidente e o secretário, e a gestão o mandato é de 4 anos. É extremamente democrático pelo que você narra aqui, né? Porque você tem toda uma indicação das entidades, você tem essas pessoas também têm que ter um currículo, e que aliás, eu não sabia detalhadamente, mas tem que ter serviços prestados à comunidade negra. Sim. E tem essa gestão. Ao longo desses 35 anos, Ivan, você poderia destacar algumas das propostas, ou de alguns embates, ou de algumas conquistas que efetivamente teve a participação do Conselho? Acho que é importante a gente falar das conquistas, porque muitas vezes a impressão que dá é que o Conselho está na luta, toda a luta da comunidade negra, da igualdade racial, a gente percebe que não tem a velocidade que nós gostaríamos que tivesse as conquistas. Mas sem dúvida nenhuma, só o fato da gente ter um órgão, como disse o Pestana, governamental, preocupado em formular políticas públicas para combater o racismo, as desigualdades raciais, isso já foi um avanço. Mas a gente, através do Conselho, que a gente tem toda essa questão da defesa dos direitos da população negra. Depois disso, tem a Delegacia de Crimes Raciais, ela nasce do Conselho. A Fundação Cultural Palmares, ela nasce da luta também do Conselho da Comunidade Negra. Depois disso, a gente tem já em 95, governo Fernando Henrique, todo o trabalho voltado para direitos humanos e para questão de políticas públicas de ações afirmativas, que depois vem a ser mais conhecida como cotas, né? Mas na realidade são políticas compensatórias, de compensação reparatória, essa que é a ideia. Sempre que vocês ouvirem falar sobre cotas, não é que é um privilégio para alguns indivíduos por causa da cor da pele, não é que é um racismo ao contrário. As cotas, é importante que vocês tenham uma palavra que já esclarece bem o que ela representa. E a palavra é reparação. Toda vez que você ouvir falar reparação, você vai entender por que da necessidade de ter cotas. Aliás, a secretaria seria Secretaria de Igualdade Racial de Salvador, chama-se Secretaria de Reparação, não é? Então é até interessante, em Salvador eles já conduziram para este nome. Porque quando você pensa na reparação, automaticamente você tem que fazer uma reflexão do contexto histórico. E a gente falar da questão do negro no Brasil, como eu disse, já se confunde com a própria história do Brasil, porque já as primeiras capitanias que veio o Capitão Mor, solicitou ao rei a remessa de alguns negros escravizados para vir para cá, isso há quase 500 anos atrás. Então, os negros contribuíram no ciclo da cana no Nordeste, contribuíram no ciclo do ouro em Minas Gerais e no ciclo do café aqui em São Paulo, gerando a riqueza, gerando todo o desenvolvimento da nossa nação. E essa história tem que ser contada. A gente já tem uma lei, que é a Lei 10.639, 11.645, que desde 2003 ela obriga a história do ensino da cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis da educação. Então isso é mais um ganho. A gente estava falando das conquistas, então precisamos, eu acho que é através da educação, Pestana, que a gente vai conseguir mudar esse quadro. O racismo ele é estrutural. Muitas vezes ele está tão impregnado na nossa sociedade que as pessoas às vezes não percebem o quão ele é nocivo para o desenvolvimento do país.
Costuma dizer que ele é sutil, que ele é velado, mas na realidade recorro a Abdias do Nascimento, que diz que o racismo se caracteriza pela covardia, porque ele não se assume, logo não tem culpa nem autocrítica. É verdade. Mas de velado ele não tem nada. Que racismo velado é esse? Que em tempos da velocidade da informação, da democratização da tecnologia, a gente vê as redes sociais inundadas de frases racistas. É A gente assiste atônitos os insultos vexatórios aos atletas negros nos campos de futebol. Não é isso? Exato. Pezão? Olha, eu estive aqui com o Ivan, né, que tem essa história maravilhosa aí na área da questão do combate ao racismo. Hoje é presidente do Conselho da Comunidade Negra. Fez aqui essa entrevista, fez esse convite. Em breve vai ter aí um evento lá no Teatro Sérgio Cardoso, né? É isso, eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar toda a comunidade, toda a população, para no dia 24 de junho, a partir das 18h30, lá no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista. Para comemorar os 35 anos do Conselho da Comunidade Negra. Eu quero trazer o Ivan mais vezes aqui no programa para falar um pouco mais sobre isso. Pelo menos até 2019 ele está como presidente do Conselho da Comunidade Negra. Eu quero te agradecer por estar aqui, dizer que o Raça na TV está ficando por aqui. Lembrando a vocês que a revista Raça já está nas bancas, né? Vocês corram para lá, vão comprar essa revista que está imperdível. E se vocês não encontrarem, procure nas nossas redes sociais, no nosso site, que é www.revistarraça.com.br, que agora você pode adquirir também a Raça eletrônica, digital. Então você pode fazer a sua assinatura e em 5 minutos já receber, já ler essa revista e outras também que você perdeu. O Raça na TV vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a audiência de vocês e a semana que vem nós estamos aqui. Muito obrigado, um grande abraço.